E você já deve ter ouvido essa frase. Elias, religião e política se misturam? Wagner, quando você me chamou, né, pra gente falar sobre esse assunto aí, eu pensei se eu realmente seria a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Ah, vou te cortar, você domina os assuntos. Sim, e aí você me encorajou de uma forma a qual eu não me via. E aí, e pensei sobre o assunto e falei, não, realmente dá pra gente conversar. É claro que a gente terão pessoas, né, terão telespectadores que vão assistir o programa e que vão discordar de muita coisa que eu falar aqui, que você falar também, enfim. É capaz de a gente sair daqui já pedrejado. Mas a ideia é essa, né, eu acho, né? Eu acho Sim. que a ideia é criar o debate mesmo, saudável, Sim. respeitoso, mas criar o debate. É importante falar sobre isso. E aí, o tema que você colocou pra mim, que você tá colocando pra gente falar hoje, é bem interessante. Política e religião se misturam? Essa é a pergunta. Então, é bem engraçado, né? Eu acho que, assim, se fosse pra mim adequar essa pergunta pra mim responder ela com mais facilidade, eu não faria se misturam. Eu não responderia, né? Que se misturam. Mas eu não quero facilitar pra você. Ah, eu tô percebendo, você tá com a maldade nos olhos. Mas, Wagner, eu acho que a política e a religião, elas se completam. E aí, dizer se misturam vai depender muito do ponto de vista de que forma que a gente analisa isso. Então eu vou... De que forma que a gente pode dizer que a política... em que momento que a política e a religião, elas podem estar juntas e que isso não crie uma situação problemática, né? Ou um problema, ou uma... Ó, porque eu concordo com você. Eu não estou aqui e vou expor minha opinião, mas eu não estou aqui agora nesse momento expondo a minha opinião. Sim. Eu gostei do que você colocou, se completa, então eu te pergunto, explique o se completa, por quê? Eu tenho certeza que você já ouviu que política e religião não se misturam, como política e futebol não se misturam, religião e futebol não se misturam. Não é assim que falam, se misturam? Com certeza. Então eu quero que você explique pra nós por que se completa. Wagner... Pode chamar de vago. Vago. Olha, fala, Eliato. A política, ela está presente nas nossas vidas, na sociedade como um todo, desde que o mundo é mundo. É engraçado, né? A Bíblia, ela nos relata várias épocas de conflitos, de reinos. E onde tem um reino, tem um rei. E onde tem um rei, tem os seus Súbitos. os seus súbitos, né? Tem os seus empregados, né? Tem os seus conselheiros, tem a sua primeira dama, que seria a rainha, tem os príncipes, que são sucessores dos reis, enfim, tem todos os mestres. Ô Elias, Então, graças a Deus, na política, o filho do presidente não... Olha eu já, como antigamente, assumi. Mas enfim, mas é isso, Vago. A política nada mais do que uma ciência de organização da sociedade. Do meu ponto de vista, tá? Pode ter aí, pelo amor de Deus, professores de geografia, de ciências públicas assistindo esse programa aqui, eles terão uma explicação muito mais teórica e mais técnica. Pode né? mandar perguntas aqui para nós. Mas basicamente a política, ela é uma ciência que ela organiza a sociedade. Ela define quem é que toma a decisão, ela define quem é que discute a decisão, ela define os lados que vão discutir a decisão, ela define leis, ela define fronteiras, ela define direitos e deveres. Então, assim, é porque a política, infelizmente, principalmente nos países, aqui no Brasil, países da América Latina, ela foi sendo marginalizada, né? A política em si, né? Então, quando se falava de política, já se fala de corrupção, já se fala de ladrão. Pelos exemplos, né? Pelos exemplos, exatamente. Não, aqui a gente não tá para passar a mão na cabeça de ninguém, Mas também né? não pode generalizar. Se a política, ela tem isso de forma alguma. Se a política, ela tem essa impressão, se a sociedade tem a política dessa forma hoje, a culpa, com certeza, vem da classe política, que com o passar das décadas e dos anos foram deteriorando, né, a essência da política. E aí, isso aí realmente é uma problemática. Mas a política, ela é necessária. A política é necessária, inclusive dentro de casa. Você imagina, e dentro de uma casa também tem uma política.
Tem a pessoa que manda, que no caso da sua casa é a sua esposa, né? Quem manda? Tô brincando. Em toda casa é a esposa que manda, né? O marido ali é o líder, né? É o provedor. Eu gosto de falar que é o linha de frente. É, o linha de frente, enfim. Aí tem os filhos, né? E aí a mulher quer comprar um fogão, o marido fala que ainda não é a hora, porque tem que comprar primeiro uma geladeira. Só que as crianças querem primeiro videogame, e aí tem aquela discussão para ver quais são as prioridades. Aí tem que ver qual. Aí é o quarto da criança que está precisando de uma pintura, mas a mulher quer reformar a lavanderia, o cara quer trocar as rodas do carro, enfim. Então, tudo isso aí é regido por uma política. Então, a política é necessária. Olhando desse ponto de vista de que a política se faz necessária na sociedade, tanto nas famílias quanto na sociedade, quanto na empresa, não é diferente também para a igreja. E eu acredito, Wagner, que a igreja, nós vivemos uma época assim, de transição, né? Eu costumo dizer... Só te cortando, se você Sim. quiser mandar o link para seus contatos, fica à vontade, tá? Já mandei já o link, mandei também né, a chamadinha lá nos stories lá. Perfeito. E aí depois você vai falar também aí pra curtir e tudo, né? Pra gente poder fazer um... Você vai fazer o jabá hoje pra mim. Que top, vai ser bom demais. Tá bom. E tem surpresa daqui a pouquinho, hein? Tá bom. É eu que vou dar surpresa pra você hoje. Obrigado, então. Pros seus inscritos. Obrigado. Então, Wagner, a gente vem de uma época em que a religião ela era muito mais, assim, não a religião, né? As doutrinas eram muito mais duras nas igrejas, Sim. no geral. E aí, também não, e já tinha essa estigma já, né? Esse tabu de que religião e política não se misturam, porque a religião por si só, as igrejas principalmente as igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, elas tinham uma doutrina muito mais dura, que falava muito mais sobre usos e costumes do que sobre mandamentos. Né? Uma coisa é você falar de pecado, e outra coisa é você falar de usos e costumes. Então, Elias, isso é eu te perguntando, tá? Sim. As igrejas se moldaram à política, veja bem, as igrejas se moldaram à política, então talvez por tanto se moldar à política e esquecer realmente o objetivo da igreja, começaram a falar, por isso que igreja e religião religião e política não se misturam, dizem que, e eu falo assim, gente, não é a igreja, às vezes não é o CNPJ, vou colocar assim, é o CPF que está à frente. Se venderam, se moldaram. A gente ouve inúmeros relatos. Não estou aqui acusando nenhuma igreja. Não estou falando placa de nenhuma igreja. O tema aqui é religião. Mas a igreja é o símbolo do quê? Da religião. Da religião. Isso acontece, não acontece? O que você acha a respeito disso, então? Porque, sabe qual é? A igreja não pode fechar as portas, mas não vejo político dentro de igreja. Nas eleições. Não. Mas enfim, é o que eu tô falando, né? Voltando, né? Para completar, né? Para responder, você tá perguntando. Nós viemos de uma época, no finalzinho, né? Anos 70, 80, 90, né? Eram épocas que as doutrinas eram muito mais fechadas, as igrejas eram muito mais separadas também, né? Cada igreja era meio que tinha o seu, né? Tinha a sua diretriz ali, né? Seu estatuto. Sim. E até colocando em dúvida se realmente era uma igreja única, porque na Bíblia não diz de placa de igreja, né? Cristo pregou o amor, né? O reino de Deus. Cristo não pregou a igreja A, B ou C, né? Deveria ser só uma, então? Sendo muito eu acredito que sim. Claro. Esse era o plano, né? Acredito eu. Essa era a vontade. Sim. Mas imagino eu que também seria algo muito difícil de se chegar por conta de que o evangelho, ele veio lá do Oriente Médio, é isso? Se eu não estou errado, Israel, né? Isso, né? Isso. Não estou aqui para te corrigir. Não, pelo amor de Deus, mas me corrijam, por favor. Teólogos aí que eu não também, sou. Pode mandar os recadinhos aí que a gente tá aqui. Mas enfim, eu acho que assim, você sai de um continente, você vai atingir outros continentes, vai atingir outras culturas, né? Então, eu acho que uma igreja única que siga ali exatamente a mesma... o mesmo estatuto, né? Não a Bíblia é a mesma, né? Inclusive a Bíblia evangélica, a católica, eu não sei se tem outra Bíblia,
Tem que ter os mesmos livros. Talvez a católica tenha mais alguns livros a mais ali, né? Se eu não me engano. Eu não sei Tem te responder isso. mas tem mais alguns livros. Os católicos sabem disso, né? Os teólogos também. Mas eu acho que seria difícil, né? Uma definição de uma igreja única. Mas eu acho que a essência deveria ser a mesma, né? Eu acho que não deveria, em momento algum, competição. Não deveria de existir competição entre as igrejas. Mas existe? Acredito que sim. Isso é muito claro, né? Sim. Seríamos hipócritas de dizer, né? Mesmo sendo cristãos evangélicos, a gente sabe que... Mas eu acho que isso foi se diluindo com o passar dos anos. Com essa evolução... Eu acho... Wagner, eu sou da época que não podia ter uma televisão em casa. Pasmem. Eu estava um dia em casa lá, a gente tem tempo, né? Tem alguns minutos, né? Tava eu e meus irmãos lá em casa lá. Meu pai, nós tínhamos acabado de se agregar a uma igreja na época, né? E aí os irmãos foram lá em casa fazer uma oração, né? A gente, membro novo e tudo, vamos fazer uma oração na casa dos irmãos. Quando chegaram lá em casa, foram orar por nós, família humilde ali, moravam de aluguel ali na rua Isabel Cristina, lá no Parque do Lago, lá em Jandira, perto da escola de Sodré. Os irmãos chegaram, entraram em casa, toda aquela coisa toda, recebiam, tomaram café e foram fazer oração. No final, o irmão fez a oração, e aí no final ele falou assim pro meu pai, olha, a família vai ser muito abençoada, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse demônio da sua casa. E apontou pra televisão. Aí eu, fã de Tom e Jerry, de Pica-Pau, e de programas de desenho e tudo, já gelei o coração. Falei, vixe, né? Eu olhei pro meu irmão e falei, a gente se deu mal nessa, né? Meu irmão ficou assim, tudo, né? Ficou meio cabisbaixo, meu pai ouviu ali, ficou naquela e tudo, tinha mais alguns irmãos. E aí disse que ia resolver isso. Quando os irmãos, aí eles saíram, foram embora, né? Quando eles foram embora, o pai falou assim, olha, mãe, falou pra minha mãe, né? Falou, olha, mulher, a gente não vai mais nessa igreja, não. Porque eu não vou tirar meus filhos já não têm aonde brincar, né? A gente era meio que menino de apartamento sem ter apartamento, né? A gente não podia ir pra rua. A gente só tinha televisão para se distrair. Então, assim, isso eu não vou fazer, eu não vou tirar a tesão dos meus filhos, o entretenimento deles, porque a B ou C tá criticando. Então, eu acho que ele foi muito sensato. Ele foi sensacional. Porque, de fato, a televisão pra gente não era algo que fomentava... demônio. Eu acho que hoje o YouTube, com essa abertura que tem, né, as redes sociais, é muito mais danosa uma criança, se você não tem monitoramento correto, do que a TV há 30 anos atrás. Mas, a TV pra mim é um refúgio até hoje. Não, e engraçado, né, porque o Tom e o Jerry saia com a faca atrás do Tom, e eles queriam se escalpelar, mas assim, não havia... a maldade, não né? Havia maldade. Não havia maldade. Eu não lembro de ninguém que chegou na escola falando assim, eu vou arrancar o pescoço do seu, porque eu vi o Jerry arrancando o pescoço do Tom, o Pica-Pau, né, dando uma mordida no rabo do jacaré, enfim, não tinha, era muito inocente, né, sempre foi. Então isso é só para ilustrar, Vago, o quão a igreja do passado, ela tinha certos estatutos que às vezes extrapolavam a doutrina da Bíblia. Sim. Porque, claro, que a Bíblia não ia falar, olha, não assistirei televisão. Não é isso, não é sobre isso. Mas a Bíblia era muito clara a respeito de pecado. Não matarás, isso é claro. Não roubarás, claro. Não cobiçarás a mulher do próximo, claro. Então tem coisas que são muito claras. Os 10 mandamentos, eles são muito claros. Não cabe nem interpretação duvidosa. Agora falar sobre uma televisão em casa, que é uma coisa que veio milênios depois, falar sobre a vestimenta, né? Falar sobre a questão de um homem usar uma roupa, a mulher outra. E hoje se tem um entendimento totalmente diferente do que é o homem usar. O homem não deve se vestir como mulher e a mulher não deve se vestir como homem, por exemplo, né? Pra gente não abrir muito esse assunto em particular, mas a Bíblia cabia muita interpretação. E aí, eu tô dando toda essa volta falando sobre doutrina, né? Sobre como a igreja evoluiu, como a igreja... Não é que a igreja afrouxou o caminho. Eu não gosto de usar esse tipo de retórica, né? De narrativa. E a igreja agora tem os caminhos largos. Mas eu acho que a igreja hoje, ela tem um direcionamento mais assertivo a respeito do que é doutrina e do que é usos e costumes. E é claro, e cada um tem que se examinar.
Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Então, se é você que tem que se examinar, não eu, não a igreja. Se a igreja diz para você que você pode tomar uma taça de vinho, mas você fala, puxa, eu não me sinto bem tomando vinho, eu me sinto culpado, ou não me faz bem, ou me leva a fazer outras coisas, então não faça. Então, acho que tem muito Perfeito. disso. Eu acho que as igrejas, elas vêm em um acrescente no sentido de estudar, mas a palavra é claro. A gente não pode perder a essência da irmãzinha do Cocó, né? Que é aquela irmãzinha lá que vai lá pro ciclo de oração e que faz a oração dela lá e que desce fogo do céu. O irmão lá do sapato de fogo lá que prega, sabe? Mas eu acho que tudo tem que andar junto. A questão da inspiração do Espírito Santo, junto também com o aprofundamento nas escrituras, no estudo. Então, quando eu vejo pessoas bem intencionadas, olhando o evangelho, analisando ele e trazendo isso para o meio cristão, para que a gente, com certeza, que a gente consiga ser cristãos mais informados, cristãos mais coerentes, cristãos que se respeitam. Porque, Wagner, se eu não conseguir respeitar você, que é cristão igual a mim, só porque nós somos de determinada denominação diferente, imagina se eu vou respeitar uma pessoa de outra religião. Perfeito, Elias.